Tem gente que gosta de dizer que não tem inimigos. Infelizmente, eu consegui vários inimigos na IBM. É que a Corporation resolveu criar em cada país um auditor técnico interno para checar projetos de vendas mais complexos. E, para infelicidade minha, me nomearam por tal cargo. O vendedor, que na época se chamava RT, né, representante técnico, o vendedor, enfim, de qualquer sistema muito complexo, ele tinha que apresentar para mim um projeto detalhado, e eu ou decidia sozinho se aquele negócio era execuível ou se tinha erros, ou então pedia ajuda de gente mais capacitada para dar um parecer. Eu não tinha poder de veto de uma venda, mas eu me reportava diretamente ao gerente geral e eu apresentava meu parecer para ele, que tinha decisão final. O fato é que, na época, os RTs ganhavam a comissão nas vendas. E quando eu recomendava que o negócio não devia ser feito, eles ficavam muito bravos comigo. Enfim, eu passei mais de 5 anos colecionando inimigos. O caso mais complicado que eu tive, eu acho que vale a pena comentar aqui, foi uma venda para o Bradesco. Para o pessoal mais novinho entender, eu vou detalhar como é que era feita uma operação no caixa de uma agência antes do surgimento dos terminais 3270. O cliente só podia fazer uma retirada, por exemplo, na sua agência. Ele ia lá, preenchia um cheque, entregava ao caixa, esse caixa ia no arquivo, verificava lá a assinatura, e depois ele procurava numa listagem impressa que tinha o código da conta e o saldo dela. Então, se tinha saldo, o caixa lá, ele anotava à mão ali naquela listagem, né? E toda noite aqueles cheques iam para o CPD na sede do banco e era emitida uma nova listagem para cada agência. Quando surgiram os terminais 3270, foi bolado um sistema mais sofisticado. Como eu já disse em outras postagens, o terminal não tinha processador, nem placa Wi-Fi, né, nada disso, né? Ele era só uma tela e um teclado, e tinha que ter um cabo entre ele e o computador. Agora, o que se imaginou, e vocês podem dar uma olhada na figura que eu estou colocando, foi instalar computadores menores que atendiam terminais de algumas agências. Esses computadores, eles eram ligados então ao computador central. O pessoal daquelas agências fazia as operações baseadas no uso do computador secundário. E toda noite, no lugar de emitir uma nova listagem para cada agência, eram atualizados os dados do cliente naqueles computadores secundários. Então, o caixa consultava o saldo do cliente no terminal, etc, etc. Agora, o cliente continuava podendo só fazer as operações na sua agência. Aí surgiram as torres de micro-ondas e a transmissão de dados sem necessidade de fios. Então, a equipe de vendas da IBM no Bradesco montou um projeto de alguns milhões de dólares, né, uma coisa complexa, em que o cliente podia fazer operações em qualquer agência do país, coisa que hoje a gente sabe que é uma rotina. Aliás, não precisa nem ir no caixa. Aí, na realidade, o sistema de micro-ondas veio trazer várias possibilidades novas, mas não resolveu completamente a coisa. A gente pode, inclusive, notar que hoje as transferências de dados são feitas via satélite, que é muito mais rápido do que o micro-ondas. Mas a gente sabe que um âncora de televisão, se ele pergunta alguma coisa para um repórter num outro estado ou país, tem um delay do sinal. Com as micro-ondas, esse delay era muito grande, dependendo do volume de dados, é claro, né? Assim, o ponto-chave do projeto do Bradesco era o seguinte: quantos correntistas no Brasil todo, num intervalo, digamos, de alguns determinados segundos, estão fazendo uma operação nos caixas? Esse tráfego de dados, né, naquele instante, vai dizer qual é o delay. E a gente tem que verificar se esse delay é satisfatório para o caixa da agência não ficar com uma fila enorme.
O pessoal o pessoal da conta fez essas operações porque o número de operações em média por minuto não era uma coisa difícil de conseguir, não. Era só pegar o número de operações de cada agência, né, no dia, dividir pelo número de segundos, então tinha um valor aproximado. É claro que tem as horas de pico, então você tinha que deixar uma folga para as horas de pico, etc, etc. Mas o pessoal apresentou no projeto e o sistema responderia em menos de 5 segundos, que é o que a gente na época considerava uma coisa adequada. O problema que eu levantei foi o seguinte: se o cliente ele podia tirar o dinheiro na sua agência e ele ia viajar, né, o que ele fazia? Ele ia na agência e tirava uma grande quantidade de dinheiro e pronto. Agora, se ele tivesse a facilidade de tirar dinheiro no local em que ele iria, né, o que ele faz? Ele faz uma pequena retirada e deixa para retirar depois no outro local. E esse aumento do número de operações num determinado intervalo de tempo era dificílimo de estimar. Como a coisa já estava meio no limite, eu achei que aquele negócio era muito arriscado e eu chamei, por via das dúvidas, outros analistas mais experientes para darem um palpite, e todos eles concordaram comigo. Por último, eu pedi ajuda ao pessoal da Corporation, porque havia a possibilidade de que novas versões de hardware e software fossem lançadas a curto prazo, e então isso ia garantir uma segurança do sistema. Essas informações sobre novos produtos, é claro que a gente não tinha, porque isso é uma coisa super confidencial. Então vieram os gringos aqui para o Brasil, analisaram o projeto e infelizmente não tinha novidade nenhuma que ia folgar aquele sistema. E eles consideraram que o negócio também era arriscado. Eu então, com esse amparo dos meus analistas aqui e do pessoal da Corporation, eu fiz um relatório e recomendei que não fosse feita a venda. E é bom que se diga que o gerente geral da época, ele nunca contrariou um parecer meu. Aliás, nem nunca me pressionou em qualquer sentido. Quer dizer, ele deixava, porque ele também ganhava comissão, então ele deixava de ganhar a comissão dele, mas ele seguia o meu parecer técnico. Agora, o pessoal da conta, que não pôde fechar a venda, perdeu a comissão naquele ano, era uma comissão muito alta, e eu ganhei mais um bando de inimigos. Coisas da vida, né?